Tantos são teus afazeres que te esqueces de Jesus. Desprezas o estudo e a oração. Ou estarias pronto e repleto de emoção se tu hoje te encontrasses com Jesus. É real o teu desejo de vê-lo voltar. Tu anseias por teu Salvador. São teus lábios louvor, é tua vida amor. Queres mesmo ver Cristo voltar? Se Jesus viesse hoje, qual seria o teu sentir? Talvez tu procurasses se esconder devido a algum pecado que não queres submeter. Que horror com os ímpios perecer. É real o teu desejo de vê-lo voltar. Tu anseias por teu Salvador. São teus lábios louvor, é tua vida amor. Queres mesmo ver Cristo voltar? Queres mesmo ver Cristo voltar? Voltar. Amém. Amém. Deus te abençoe, amigo. Vamos chegar aqui mais para a frente para vos cumprimentar, dizer-vos que é uma alegria muito grande poder estar aqui esta manhã com todos os meus queridos irmãos e amigos. Posso ver alguns rostos simpáticos de algumas visitas que nos acompanharam durante esta semana. Que privilégio tão grande poder ver-vos aqui outra vez. E eu espero que se sintam muito bem. Esta é a casa do nosso Pai. E nós somos o que dele? Somos filhos. Então esta é a nossa casa. Não é? Quero cumprimentar a todos indistintamente, os meus queridos irmãos, amigos de outras igrejas. Já aqui foram apresentados os cumprimentos. Mas eu não resisto, desculpem irmãos, mas não resisto hoje de apresentar um cumprimento muito especial a alguém que está aqui. Bom, há duas pessoas, a minha esposa, que infelizmente nem sempre posso tê-la durante toda a semana comigo, mas alguém mais, que prezo bastante, que é para mim quase como um filho, porque é filho na fé também. Tive o privilégio de o batizar aqui há uns bons anos atrás. Pedro Esteves, que alegria ver-te, amigo.
Deus te abençoe ricamente. Sei que à saída vamos poder dar um abraço, mas é uma alegria muito grande poder ver-te. Já há uns aninhos que não vi este meu amigo, jovem ainda, que hoje tem na sua vida profissional uma grande responsabilidade, principalmente para aqueles que temem andar de avião. Não se preocupem, se tiverem a felicidade de ter o Pedro ao comando do avião, podem ter a certeza que ele está nas mãos de Deus, não é? Isso podemos ter a certeza. Deus abençoe a todos, queridos irmãos. Antes de volvermos sobre a palavra de Deus e se calhar voltarmos a lembrar um pouquinho as palavras que ouvimos deste cântico tão bonito, nem a propósito, eu gostaria, e não é muito comum fazê-lo deste lugar, gostaria de chamar a vossa atenção para 2 ou 3 aspectos que eu acho muito importantes. Primeiro, gostava de falar com os meus queridos irmãos na fé, ou seja, membros desta igreja. Vocês fizeram um trabalho excelente, irmãos. Fizeram. Vocês deixaram-se usar pelo Espírito do Senhor. E quando um homem, uma mulher se deixa usar pelo Espírito do Senhor, quando um jovem, uma jovem e até uma criança se deixa usar pelo Espírito do Senhor, os benefícios são extraordinários. E eu quero dizer que vocês convidaram pessoas, falaram com amigos e aqui estiveram, aqui vimos os resultados disso. Tivemos uma média excelente de visitas durante esta série de uma semana, mas eu só queria hoje chamar a vossa atenção. À tarde, depois de sairmos daqui, antes ou depois do almoço, tanto faz, quando acharem que será bom, deem uma telefonadinha para os vossos amigos, para lembrar que hoje vamos encerrar à tarde às 4 da tarde. Está bem? E vamos encerrar com uma cerimónia maravilhosa, vamos ter um batismo, antes do encerramento propriamente dito da nossa campanha, em que 5 preciosas almas irão dar o seu testemunho público de que aceitaram Jesus, irão fazê-lo através do batismo. Igreja, estamos felizes ou não? Como? Sim, claro, não. Estamos felizes ou não? Bom, assim, eu estou muito feliz, irmãos, e sei que vocês também estão, não é? Eu sei que também vocês estão. Então, não se esqueçam, hoje ainda vamos contactar se aquela pessoa está ali pertinho de nós, nem é preciso telefonar, não é? É só chegar lá, sem pressionarmos ninguém. Não é isso que nós queremos, mas apenas amavelmente reforçar uma vez mais o nosso convite. Está bem assim? Está bem assim. À tarde, vamos terminar depois, vamos ter um lanchezinho aqui na igreja, para o qual já foi dito, todos estão convidados, mas eu estou com um problema. É que alguém veio-me dizer, pastor, olha, peça para trazer isto, peça para trazer aquilo. Houve alguém até que disse para pedir para trazerem chocolates do Brasil, não é? Que chocolates são, Adémis? Não fui eu dizer. Serenata de amor, olhem só. Serenata de amor. Até eu vou provar esse chocolate. Hein? Até eu vou provar o tal serenata de amor. Não é? Mas tragam o que vos aprouver e todos juntos teremos ali um momento de confraternização, porque o mais importante nestes pequenos convívios ou lanches é podermos estarmos juntos, conversarmos, estreitarmos os nossos laços de muita amizade. Enfim, será sempre um motivo de muita alegria quando a igreja se junta assim para confraternizar, não é? E temos motivos para estar alegres, não temos?
muitos motivos. E quero dizer-vos que hoje, nos céus, os anjos estão em festa. Estão em festa. Os anjos estão em festa hoje no céu. Porque a Bíblia diz que há muita alegria no céu quando um pecador se arrepende. Há alguém que não está satisfeito com isto. Há alguém que não está satisfeito, não é, meu amigo? Alguém. Nem precisamos sequer dizer quem é. Sabemos quem é. Mas para nós isso não importa. Os anjos estão aqui presentes, estarão em festa no céu também. Deus os abençoe. E agora, Adames, a última parte da letra do teu hino dizia, lembra-me só, era um apelo, não é? Queres mesmo ver Cristo voltar? Queres mesmo ver Cristo voltar? Esta é a pergunta. Queres mesmo ver Cristo voltar? Queremos, não queremos? Ontem falamos acerca disso, acerca da vinda de Jesus. Hoje vamos falar um pouco diferente. Esta manhã vamos falar um pouco sobre o nosso privilégio de sermos instrumentos do Senhor e pertencermos à Igreja do Senhor. Mas quem somos nós? Vamos pensar, aos olhos de Deus, quem somos nós? É interessante que quando lemos a Bíblia, Deus nos vê de duas formas. Deus olha para nós de duas maneiras. A primeira podia ser aquela que está descrita aqui no livro do profeta Isaías. E eu convido-vos, então, a abrirem as vossas Bíblias em Isaías no capítulo 40. Isaías, capítulo 40. E vamos ler. Vamos ler. Isaías 40. Vamos ler a partir do versículo 13 até o versículo 17. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como o seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai no balde, e como um grão de pó na balança. As ilhas são como o pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. E ele as considera menos do que quê? Do que nada. Quem somos nós? Que julgas tu ser? O Senhor olha para nós e diz: meu filho, tu não és nada. Tu és como um pingo de água que cai no balde. Tu és como uma poeirazinha que está no prato da balança. Tu és como o vácuo. Perante ele, tu és como se não fosses nada. Nada.
A grandeza de Deus não é compreendida. É ilimitada. Toda a ciência não seria capaz de realmente compreender Deus. Mas se Deus nos olha assim também, por outro lado, o Senhor também nos olha de outra forma. E reparem, há um texto que está no livro do profeta Jeremias, vamos lê-lo, está bem? No capítulo 31, que nós conhecemos tão bem esse texto, não é, queridos irmãos? Jeremias 31, vamos ler o versículo 3. Jeremias 31, versículo 3. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo: com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Deus olha para nós e sente um amor profundo por cada um de nós. É o amor eterno de Deus. É um amor que não acaba. É o amor que não sabemos quando nasceu, nem nunca terminará. Seja qual for a condição do homem, seja qual for o nosso estado, Deus sempre nos ama. E Deus sempre está a manifestar e a provar o seu amor por nós. E Deus hoje olha para este povo e o Senhor diz: este é o meu povo, esta é a menina dos meus olhos, estes são o centro da minha especial atenção. Quando Deus olha para a igreja, Ele a vê fraca, Ele a vê defeituosa, mas Ele também diz: é o objeto da mais perfeita, inteira atenção de Deus. Isso é impressionante. Deus não olha para nós como nós olhamos uns para os outros, irmãos. Deus olha para nós de maneira diferente. Às vezes nós olhamos uns para os outros e vemos defeitos e comentamos defeitos e apontamos defeitos. Mas Deus não faz isto nunca. Me mostra um único exemplo de que realmente Deus tenha rejeitado alguém por causa dos seus defeitos. Ah, pastor, desculpe lá, mas tem. Quer ver? Olha, eu vou citar. Viu, pastor? Eu vou citar. Olha, é assim. Os vossos pecados fazem separação entre mim e vós. E por essa razão eu não posso sequer ouvir-vos. Pois é. Deus diz isso, não diz? Diz. Mas o que é que Deus diz antes? A minha mão não está encolhida, nem o meu ouvido está agravado. Quer dizer que Deus porfia conosco, que Deus insiste conosco, que Deus no fundo nos quer salvar. E nós somos o quê? O povo de Deus. Alguém tem dúvidas disso? Nenhum de nós terá dúvidas. Somos o povo de Deus. A quem o Senhor diz bichinho de Jacó. A quem o Senhor diz povozinho de Israel. Somos filhos de Deus. E hoje somos a igreja de Deus.
objeto da atenção de Deus. Bom, queridos irmãos, vocês sabem, ou os irmãos sabem, que Deus sonha com a sua igreja? Deus sonha com a sua igreja. Sabem, eu já ouvi muitas histórias acerca de corações apaixonados. E já vi, eu estou-me a rir, mas não tinha que me rir. Estou a ver histórias de jovens. Eu conheço um em particular que há muitos anos atrás, quando eu também ainda era muito jovem, não é? Ele dizia assim, eu sonho sempre com ela. Mal acordo, penso nela. Antes de dormir, penso nela. E eu pensava, rapaz, estás apaixonado. Quando nós pensamos em alguém muito, sonhamos, é porque gostamos muito desta pessoa. E quando nós gostamos de alguém, sempre nos lembramos dela. É ou não é? Em diversas ocasiões começamos a pensar, olha, lembra-se daquele tempo, hein? E começamos a conjecturar. Olhem só, que foi bom para nós, aqueles momentos que passamos. Não é isso? É. Deus assim faz com a sua igreja. Mas Deus tem uma vantagem nisto. É que Deus olha para a sua igreja. Deus vê a sua igreja. Mais do que isso, Deus pode estar presente no seio da sua igreja. Já ouvimos dizer que Deus faz morada em nós? Já ouvimos dizer que somos morada do Senhor através de quê? Através do seu Espírito. O Espírito Santo que habita em nós, que habita em nossa vida. É o sinal realmente do grande amor de Deus. É verdade. Então Deus sonha com a sua igreja. Agora nós perguntamos, quando o Senhor sonha com a sua igreja, o que é que Ele deseja da sua igreja? Ou a pergunta poderá ser feita de outra forma. Qual seria a igreja dos sonhos de Jesus? Somos nós, igreja de Avintes, e o restante dos meus irmãos que aqui estão e que compõem também esta maravilhosa igreja no mundo. A igreja dos sonhos de Jesus? Afinal, Jesus sonhou em primeiro lugar com uma igreja que encarnasse o seu amor e vivesse por isso. Vamos abrir as Bíblias. Evangelho de João, capítulo 12. Aliás, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. O versículo é que é o 12 até ao 17. Evangelho de João 12, 12 a 17. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera da festa, tendo ouvido que Jesus estava a caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro. Eu estou a ler mal. Olha, eu vou dar a desculpa que os pregadores muitas vezes dão. Era só para ver se vocês estavam com atenção. Por acaso não era, eu estava mesmo a ler mal. São João capítulo 15, versículos 12. É que eu disse o texto certo e li noutra parte. São João 15, capítulo 15, versículos 12 até 17. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos.
Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz, mas tenho-vos chamado o quê? Amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Então, Jesus sonhou com uma igreja que encarnasse o seu amor, que vos ameis uns aos outros. É isso. É esse amor genuíno, sem hipocrisia, que Cristo quer ver desenvolvido na nossa vida. Amar, efetivamente, uns aos outros, o que é que significa? Significa o quê? Perdoar. Mais quê? Mais quê? Tolerar. Mais quê? Sentir. Sim, mais quê? Esquecer. Obrigado. Muito obrigado. Esquecer. Quantas vezes nós precisamos de fazer isso? Quantas vezes já esquecemos as ofensas de outrem? Quantas vezes já toleramos? Quantas vezes já perdoamos? Quantas? Já ouviram aquela frase assim? Sim, eu perdoo, perdoei já várias vezes, mas agora já é demais, pastor. Agora já é demais. Mas quando alguém foi ter com Jesus e lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes devemos perdoar? É até 7, não é? 7 é um bom número, é um número até da perfeição, bonitinho, não é? 7. E Jesus respondeu, como? Até 70 vezes 7. Dá quanto? 490, não é? 490. Jesus disse, olha, perdoa 490 vezes. E depois então, se chegares até às 500, aí já a tua paciência já foi longe demais. Aí já não tens que perdoar. Às vezes já é difícil perdoar uma única vez. No entanto, Jesus sonha com esta igreja que está disposta a perdoar. Mas, irmãos, o perdão não vem por acaso. O perdão só existe em nossa vida quando nós estamos constrangidos pelo amor de Cristo. Quando o amor de Cristo nos constrange. Quando sentimos e quando percebemos que na realidade Deus nos amou de uma forma imensa e eterna. Aí é que vamos estar dispostos a perdoar verdadeiramente. E a razão porque não estamos dispostos a perdoar muitas vezes uns aos outros, queridos irmãos, é porque efetivamente ainda não conhecemos o amor de Deus. Ainda não conhecemos o amor de Deus. Ainda não passamos por uma fase importante da nossa vida cristã, que é o novo nascimento. Quem não nasceu de novo, não poderá perdoar. Verdadeiramente perdoar. Mas Jesus sonhou também com uma igreja que encarnasse a sua palavra. Somos a igreja da palavra. Vamos ler o texto que encontramos em 1 Tessalonicenses. Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, logo no primeiro capítulo, o capítulo 1, o versículo 5. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por vós. E agora o versículo 8. Porque por vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedónia e Acaia,
mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto que de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. O que é que Paulo aqui está dizendo? O Evangelho chegou até vós de que maneira? Através da palavra. O que é que a igreja deve fazer? A igreja deve ser a igreja da palavra. A palavra de Deus deve estar interiorizada em nossa vida, como dizia o salmista: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Salmo 119. Nós, povo do Senhor, devemos sentir a alegria de partilhar com os outros a palavra. Durante esta semana, o que é que aqui estivemos a fazer, irmãos? Foi partilhar com outros a palavra. E olhem só o que se passou ontem. Eu fiquei impressionado porque aquelas visitas, nossos amigos que vieram aqui, e quando lhes perguntávamos: querem continuar a estudar a Bíblia conosco? Eu fiquei impressionado que algumas diziam assim: o quê? Eu já fiz um plano com alguém da igreja para estudar a Bíblia. Ao dia tal, eu estou a receber estudos bíblicos, ou vou começar a receber estudos bíblicos. A palavra de Deus, igreja de Deus, é isso que o Senhor deseja de nós. Quando nós recebemos a palavra de Deus e ela se tornou em gozo e alegria para a nossa vida, nós não vamos esconder isto, nós vamos ter que divulgar aos outros, porque a nossa boca vai falar daquilo que quê? Daquilo que o coração está cheio. Não é isso? A boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, se o nosso coração está cheio desta alegria por sentirmos que a palavra de Deus transformou a nossa vida, então vamos comunicar isso aos outros, esperando que outros também aceitem e participem desta mesma alegria. Meus queridos irmãos, a primeira prerrogativa como cristãos deve ser a adoração. A segunda é a mudança de vida. E a terceira é anunciar a palavra. Adorar o Senhor, mudança de vida, anunciar a palavra. Sabem, há uma história que vamos encontrar num dos evangelhos, no Evangelho de São Marcos, no capítulo 3. Se quiserem abrir as vossas Bíblias no capítulo 3 do Evangelho de Marcos, nós vamos mencionar esta história. É aquele episódio em que Jesus vai ao templo e ali está um homem que tem uma das suas mãos ressequidas. E ali estavam os fariseus e os maiorais do templo olhando para Jesus. E eles queriam ver se Jesus ia fazer algum milagre, porque era sábado e eles diziam que ao sábado não se deve trabalhar. Os fariseus estavam certos, não é? Nós concordamos com isso, ou não? O sábado é dia de descanso e de adoração. Mas os fariseus consideravam que ajudar alguém, minimizar o sofrimento de alguém, era um trabalho. Ou seja, eles achavam que se uma pessoa estivesse a sofrer no dia de sábado, olha, paciência, é sábado, ninguém o deve ajudar. Era esta a mentalidade que havia. E Jesus conhecia o coração daquelas pessoas que ali estavam. E Jesus começou a olhar para aquelas pessoas. E há aqui alguma coisa que eu acho extraordinária. Sabem que quando se ia ao templo, os gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus, e aqueles que tinham algum defeito físico, eles deviam ficar lá atrás, bem lá atrás, bem lá atrás. Porquê?
porque eram considerados imundos e pecadores. Porque até que se dizia que uma pessoa que tinha um defeito físico qualquer, por exemplo, ela tinha esse defeito físico porque era um pecador. Vejam só, até que ponto vai a humanidade dessas pessoas, não é? E então, o que é que Jesus faz? Jesus olha lá para o fundo e vê aquele pobre homem que tinha uma mão ressequida, e agora Jesus dirige-se a ele e diz assim: olha, vem para cá, vem para o centro. Porquê? Porque a sinagoga era uma espécie de um anfiteatro redondo, e as pessoas ficavam sentadas ao redor. No meio é que havia aquilo que hoje chamamos de púlpito, onde era lida a palavra, e Jesus subiu exatamente àquele lugar central para ler a palavra, e só ia para esse lugar central ler a palavra quem realmente fosse um rabino, quem realmente fosse um mestre, um sacerdote, não era qualquer pessoa. E então Jesus olha para aquele homem que tem a sua mão ressequida e o que é que lhe diz? Vem para a frente, vem aqui para o centro, vem cá para o centro. E agora imagine aquele homem temerariamente, ele vem se aproximando daquele centro e Jesus insiste com ele para que venha. E quando ele está no centro, os olhos de todos, a atenção de todos está focalizada em quem? Naquele homem. E em Cristo que está ao seu lado. O que é que Jesus quer ensinar com isto? Que o centro da atenção de Deus é quem? É o homem. É o homem quem Ele ama. É o homem por quem Ele deu a sua vida. E depois Jesus diz algumas coisas àqueles homens que eles não gostaram de ouvir, mas diz àquele homem: estende a tua mão. Estende a tua mão. E curou aquele homem. É lícito fazer bem no dia de sábado. Ou seja, a minha preocupação não é com as vossas regras, não é lá com as vossas normas, não é com isso. A minha preocupação é com o homem. Alguém dirá: pastor, pera lá. Pastor, está a entrar aí num terreno um pouco pantanoso. Hein? Então quer dizer que aqui não há regras, não há nada, então como é que é? Não é isso que estamos a dizer. O que estamos a dizer é que essas regras todas que existem não valerão de nada se o centro não for Jesus em nossa vida. E não valerá de nada a nossa obediência a Deus se não tivermos amor para com o nosso próximo. E se o amor que temos pelo nosso próximo não nos levar até, se for necessário, a fazer algum sacrifício por aquela alma. Jesus ensina-nos que a missão central da igreja qual é? É pregar o Evangelho, mas pregar por quê? Porque há muitas almas que precisam da salvação. E se nós, povo de Deus, tivemos o privilégio de um dia conhecer a palavra, se nós tivemos um dia o privilégio de conhecer Jesus através de alguém, então, meus queridos irmãos, o que é que devemos fazer? É levar esta mensagem para alguém. Alguém poderá dizer assim: bom, mas eu não sou uma pessoa muito talhada para explicar as Escrituras. Olha, amigo, não precisa de ser. Só precisa fazer uma coisa. É falar de si, daquilo que Jesus fez por si. Fala aos outros de como Jesus transformou sua vida. Fala aos outros o que representa Cristo em sua vida. Fala apenas isso. Não precisa mais. Não precisa conhecer todas as profecias. Não precisa de conhecer toda a teologia.
não precisa de ir para uma universidade de teologia ou para uma faculdade de teologia, estudar teologia. Dê o seu testemunho, fale daquilo que Jesus fez em sua vida. Fale como Jesus tem operado em sua vida e tem transformado a sua vida. É isso que é necessário. Deus fará o resto. Olha, uma vez eu fui a uma taberna. Fui a uma taberna. Falar com um taberneiro. Porque tinham-me indicado, olha, aquele homem que está ali naquela taberna, ele já foi um bom crente. Ele ia para a igreja pela mão da sua mãezinha. Depois chegou o tempo da juventude, ele abandonou tudo. E hoje tem lá uma taberna, tal parte. Eu fui lá visitar esse senhor. Sabem como é que se chamava a taberna? Quando eu cheguei, olhei para cima e vi o letreiro da taberna. O nome da taberna era A Porta Larga. A Porta Larga. E quando eu entrei para falar com este homem, ele fez questão de dizer que o seu estabelecimento tinha até um nome bíblico. A Porta Larga. Eu disse, bom, efetivamente tem um nome bíblico, sim. Mas olha, realmente representa muito bem o que significa o seu estabelecimento, com todo o respeito que tenho por si. Mas, meu amigo, eu venho aqui fazer-lhe um convite da parte de Jesus. Quero convidá-lo a vir à igreja. Eu trago-lhe aqui um convite para uma semana que vamos ter na igreja. Está aqui. Venha. Eu vou dizer quem foi este homem, que ele não se importa, já falei com ele e disse, posso divulgar o seu nome, irmão? Divulga à vontade, pastor. Divulga à vontade. Não há problema nenhum. E então falamos ali um pouquinho. Eu disse, meu amigo, todos esses anos, vendendo vinho aos outros, todos esses anos, vendo pessoas sair daqui ébrias, embriagadas. Como está a sua consciência perante Deus? Você que conheceu a palavra do Senhor. Meu amigo, volte para Jesus. E ele pôs uma série de argumentação, ele pôs uma série de barreiras. E eu senti que tinha dito aquilo que devia dizer. E depois fui embora. Mas sabem o que é que aconteceu? Na primeira noite daquela semana, este senhor estava lá na igreja. A voltar à igreja. Olhem, ele hoje é um ancião de igreja. Sabem aonde? Se forem a Vila Real de Santo António, lá no Algarve, bem no extremo do Algarve, procurem um senhor chamado Narciso Lopes. E ele vai contar-vos essa história. Espera lá. Pastor, grande feito que o pastor fez. Não, meus irmãos. É a palavra de Deus que muda e transforma as vidas. Nós fazemos a nossa parte. Somos instrumentos de Deus. O resto, quem é que faz? É Deus. Irmã Graça, desculpe eu interpelá-la hoje, a irmã não sabia, mas eu vou ter que falar consigo um pouquinho. Mais ou menos em média, quantos amigos tivemos aqui cada noite? Uma média de 16 e 17. Os irmãos foram, falaram com estas pessoas, levaram um convite, convidaram. E quem é que fez esse trabalho todo? Quem é que tocou no coração destes nossos amigos? Quem tocou o seu coração, minha querida irmã? Foi o Senhor que tocou, não foi? Meu amigo também.
meus amigos que aqui estão também, quem vos tocou? Foi o Senhor. Sabem que estes nossos queridos que se irão batizar, houve alguém que vos levou o Evangelho, não houve? Houve alguém que estudou a Bíblia convosco, não foi? Olha, com este casal que aqui está, o nosso querido irmão Freixo e sua esposa foram incansáveis. Foram ou não? Foram, sem dúvida. Não foi, Sr. Manuel? Mas quem tocou o vosso coração? Foi a palavra do Senhor. Foi a palavra do Senhor. Que privilégio então sermos o quê? Seus instrumentos. Meramente isso. Meu irmão, minha irmã, não perca a oportunidade. Quando tiver a oportunidade, fale. Se não sabe falar muito sobre a questão teológica, etc., não vá por aí. Diga apenas o que é que Jesus fez na minha vida. Olha, é como aquele cego, quando foi interpelado por aqueles que se opunham, ele apenas dizia o seguinte: uma coisa eu sei, é que eu era cego e agora vejo. Isto é maravilhoso. Esta manhã, já é tarde, eu quero terminar dizendo à minha querida igreja, aos meus prezados irmãos, que Deus nos concede esse privilégio de pertencermos à igreja dos sonhos de Jesus. E eu termino com um texto que encontramos no livro de Filipenses, no capítulo 5. É um texto que as esposas gostam muito de ler a primeira parte. Não é assim, esposa? Eu disse Efésios, capítulo 5. Primeiro versículo 25. Maridos, atenção maridos, todos os maridos que aqui estão. Maridos, deveis fazer o quê? Amar a vossa mulher ou a vossa esposa. Está bem? E de que maneira os maridos devem amar a esposa? Como? Como Cristo amou a igreja. Como é que Cristo amou a igreja? Como? Morreu por ela. É assim mesmo, irmã Graça. Está ali o irmão Paulino. Irmão Paulino, ouviu? Onde está, meu querido irmão? Está ali, ouviu? Eu sei que o meu amigo era capaz de morrer pela sua graça. Pois é. O que é que um esposo não faz por uma esposa, não é? Faria tudo. Não é? Faria tudo. Mas eu tenho que avançar para os outros 2 versículos, está bem? Se me permitem, não é? Vá, esposas, acabou, a vossa hora já chega, está bem? Agora vamos para o versículo 26 e 27. Diz, para que a santificasse, amou a igreja, Jesus amou a igreja, para quê? Para a santificar, para, tendo purificado por meio da lavagem da água, pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. É assim que Jesus olha para a sua igreja e quer vê-la santa e sem defeito. Quer dizer o quê? Quer dizer que há uma longa caminhada para nós. A nossa
transformação e a nossa mudança, o nosso desenvolvimento espiritual não se dá num dia só. A nossa santificação é um processo da vida inteira, até o dia em que Jesus vai voltar. E Jesus sonhou com esta igreja que o espera, com esta igreja que o aguarda, com esta igreja que espera com alegria a sua segunda vinda, mas que enquanto espera, ama. Enquanto espera, ama a sua palavra. Enquanto espera, se prepara. Que Deus nos ajude, queridos irmãos, que Deus nos abençoe ricamente. Cada um se sinta como a igreja dos sonhos de Jesus. É a minha oração. Amém.